neste momento, eu gostaria que todo mundo, eu acredito que todas as pessoas têm possibilidade e estão com a Bíblia aí à mão, né, para poder lermos nesta noite um pequeno texto que nós vamos fazer aqui a leitura, que é em Salmos 51, do 1 ao 5. Então vamos ler com calma, com cuidado, fazer uma leitura e teremos um tema, né, que é eu conheço os meus pecados. Eu conheço os meus pecados. O tema desta mensagem. Esse salmo de Davi, o Salmo 51, do 1 ao 5, Salmo de Davi, ele foi composto, né, escrito, num momento muito difícil da vida de Davi, porque ele tinha pecado, cometido adultério, né, e lamentavelmente, ele fizera isso, pecara diante do Senhor, e passou-se aí um tempo, né? E aí então o profeta Natan chegou para ele para falar com ele, né? Os seus erros, os seus pecados, né? Colocar diante dele aquilo que estava até aquele momento oculto. Mais ou menos um ano depois que ele cometera o adultério e também, consequentemente, também lamentavelmente o assassinato, né? Porque ele foi aquele que provocou a morte de Urias. Então, ele, depois de um ano, o profeta Natan, um profeta da corte, né? Que tinha acesso à corte, acesso ao rei, chega então para Davi e fala com ele, né, dos seus pecados, revela os seus pecados. É claro que Davi ele poderia ter mostrado arrependimento antes, Davi poderia ter até adiantado o processo e ter falado com Deus sobre os seus erros, o que cometeram, o adultério, né, com Batseba. Mas ele não fez isso, ele não fez antes. Então passou esse tempo, né, mais ou menos esse ano aí, um ano, e aí vem o profeta Natan e fala para ele, né, abre o jogo para ele dos pecados que ele tinha cometido. Davi, graças a Deus, Davi pede perdão, reconhece os seus erros, ele reconhece os seus erros, tem muita gente que não reconhece. Davi não, Davi, ele de pronto reconhece os seus erros, os seus pecados e demonstra arrependimento. Mas para quem conhece o contexto histórico de Davi, por volta do ano 1010 ele começa a reinar antes de Cristo, né? Esses fatos aqui devem ter acontecido por volta do ano 990, mais ou menos, né? Antes de Cristo. Esses fatos aqui, o pecado, né? E ele, como eu disse, né? Ele poderia ter adiantado a questão, ele poderia ter pedido perdão, ele poderia ter, mas ele não fez. De qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, né, Deus vai pedir conta e Deus também, naturalmente, vai trazer as consequências. E por isso que eu estava dizendo, quem conhece o contexto bíblico sabe que Davi teve muitas consequências dos seus pecados, né? E desses pecados, no caso adultério e assassinato, né? Ele teve muitas consequências, inclusive na sua família, né? Então é isso daí. E esse texto aí ele compõe esse texto, compõe todo o salmo, né? Mas nós só vamos ler aqui uma partezinha dele, só para no tema que a gente tem, que é conheço os meus pecados, né? Eu conheço os meus pecados, você deve conhecer. Davi conhecia os pecados dele, né?
O grande problema é nós conhecermos os nossos pecados e não confessá-los diante do Senhor. Como eu disse, a princípio, Davi não o fez. Davi, a princípio, ele não faz o que deveria ter feito, que logo, né, cometeu o erro, o pecado, né, e, por mais grave que fosse, ele deveria ter pedido perdão a Deus logo, né, e ter resolvido logo a questão, mas ele não, ele ficou, né, no silêncio dele lá. Então Deus teve que usar, claro, o profeta dele, né, para poder falar a Davi. E esse é o contexto, e depois disso tudo, Davi, então, ele compõe esse salmo, essa poesia hebraica, esse cântico, né, que é um pedido de misericórdia, é um pedido de perdão, tudo assim está nesse salmo, certo? Vamos então fazer a leitura, eu vou fazer a leitura de versículo por versículo, vou comentando, e os irmãos vão também acompanhando aí também, tá certo, amados? Certinho? O Salmo, então, 51, verso 1, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Olha bem, Davi já entra na poesia, né? Ali, né? Já falando, né? É um salmo de confissão, é um salmo de arrependimento, né? E ele já entra logo falando, né? Compadece-te de mim, né? Ou seja, tenha compaixão de mim, ó Deus, tenha compaixão de mim. Se é uma coisa que Deus ainda que muitas pessoas, por não entender Deus, por não compreendê-lo e nem compreender as Escrituras, né? Dizem que não, mas uma coisa que Deus cheio de compaixão, cheio de misericórdia, inquestionavelmente. Se tem uma coisa que um atributo, né, uma qualidade divina, compaixão, misericórdia, amor. Então, Davi logo apela, porque eu imagino, posso imaginar, o estado de espírito que Davi ficara. Poxa, o profeta trouxe, né, aquela história toda do seu pecado. Um pecado que talvez ele já tinha aparentemente esquecido, né, não sei, mas e o profeta chega e diz para ele: olha, Davi, você fez isso, 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 isso. Então, ele deve ter ficado muito, mas muito, muito triste, muito amargurado, aflito, né? O pavor da morte deve ter tomado conta dele. Ele conhecia Deus, né? E o pavor, logicamente, de tantas outras coisas, né? Da ausência do Espírito Santo. Ele vai mostrar isso no Salmo, né? Então, Davi deve ter ficado muito, muito, muito triste e amargurado, e a alma dele deve ter ficado realmente destroçada. E ele então apela, ele já entra aqui nessa poesia dizendo: compadece-te de mim, ó Deus. Quantas pessoas deveriam apelar para a compaixão de Deus, né? Pecam, mas nem sequer muitas vezes as suas consciências sentem, né? Pelo menos a princípio, né? E muitas nunca sentem, né? O peso, né? Dos seus pecados, dos seus erros. Davi aqui, já conscientizado, ele coloca diante de Deus essa frase. Ele já começa dizendo: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo, claro, né, a bondade de Deus. Davi não fala da justiça de Deus. Davi aqui, ele apela para a compaixão e para a bondade de Deus, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Não é uma, a multidão das suas misericórdias, da infinita misericórdia de Deus. Então, Davi está apelando para que Deus, então, tivesse compaixão dele,
tivesse compaixão dele, porque ele precisava ser restaurado, renovado, ele precisava voltar a sentir o que ele vai dizer no restante do Salmo, voltar a sentir a alegria do Espírito Santo de Deus. E aquele que já pecou, todos nós pecamos, claro, lógico, né? Mas há pecados e há pecados, lógico, e há uma questão que a Bíblia coloca muito claramente, né? Uma distinção quando eu sou informado do meu pecado, ou seja, daquilo que é certo e errado, e eu faço aquilo, eu opto por fazer aquilo que é errado. Eu escolho pecar, né? Eu me direciono ao pecado, eu vou de encontro ao pecado, quando eu sei que eu não deveria ir. Então isso aí é algo, meu irmão, muito difícil. Davi não era um qualquer, Davi era um homem extremamente instruído na palavra de Deus, conhecia a palavra de Deus, então para ele que conhecia, é algo bem diferente do que aquele que não conhece. Então, e esse é o caso, e ele comete adultério. Ele comete adultério que, claro, entristece a Deus, entristece pessoas, né? E assassinato. Então, quer dizer, olha a situação dele, a situação dramática dele. Não dá para imaginar o coração de Davi nesse momento. É muito difícil entrar na vida dele, naquele contexto, e poder nos colocarmos, talvez se nós conseguíssemos nos colocarmos no lugar dele, talvez até sentiríamos um pouco do peso que ele sentiu, sendo o rei, né, o homem segundo o coração de Deus, e cometeu os pecados que ele cometeu. Então, é difícil imaginar, e é difícil até nós nos colocarmos no lugar dele, né? É muito complicado, é muito difícil nos colocarmos, mas é até possível, como nós também já pecamos e pecamos diante do Senhor, provavelmente, né? Você deve ter pecado, cometido um erro nessa vida sua, e você deve ter chorado muito, você deve ter lamentado muito, teu coração deve ter ficado muito aflito, porque realmente não é fácil, não é fácil, não é fácil. Então dá para poder, se nós conseguirmos nos colocarmos no contexto de Davi, imaginando que ele era o rei de Israel, né? Imaginando um homem segundo o coração de Deus, uma referência, um homem que tinha que ser modelo, e de repente um homem que tinha cometido os piores, digamos, né, em termos sociais, sociológicos, vamos dizer assim, os piores pecados, né, bem declarados e apontados nos mandamentos, né? Então não é algo assim tão fácil, né? Então por isso que eu estou dizendo que tentar imaginar o sofrimento de Davi, e não é brincadeira, é um pouco difícil para muitos, né? É fácil criticar, mas se colocar no lugar e imaginar a situação, o momento dele, né? Não é fácil. Eu já tive momentos na minha vida, possivelmente você já teve momentos na sua vida, que você chorou por causa dos seus pecados, que você se entristeceu por causa dos seus pecados, né? Mas Davi era o rei. Davi era o rei de Israel, né? E era um homem de referência como um adorador de Deus. Então, realmente, não é fácil. Ele diz assim, para terminar o verso 1, ele diz: apaga as minhas transgressões. É interessante que Davi, ele usa 3 palavras aqui. 3 palavras para o que poderia ser colocado numa expressão, né, geral, que seria pecado, né? Seria pecado, mas são 3 palavras que são distintas. Ele coloca a palavra aqui que ele usa no verso 1, transgressão, ele usa no verso 2, iniquidade, e usa a palavra pecado, né? Transgressão, que é usada aqui, ó, apaga as minhas transgressões, é uma expressão do hebraico que é pasha, vem desse verbo, que é transgredir. E transgredir é aquela ideia de alguém
que vai além, que passa os limites traçados. Tá? Conscientemente, ele passa dos limites traçados, né? Traçados aqui, claro, por Deus, né? E ele faz isso conscientemente, ele não faz inconscientemente, mas conscientemente. Ou seja, Davi sabia muito bem que a lei dizia que ele não deveria cometer adultério. Ele sabia disso. Então, ele está ali, bem claramente estabelecida a regra para se viver, para se conduzir na sociedade, não cometer adultério. Então, ele usa essa expressão por quê? Porque ele ultrapassou os limites traçados por Deus. Tá? Ele rebelou-se. Uma outra expressão que pode, nessa expressão do hebraico, é rebelar-se, né? Ele rebelou-se contra aquilo que foi traçado, que foi colocado por Deus. Ele rebelou-se, né, contra Deus. Essa ideia, a ideia de que ele quebrou um acordo. A ideia é essa mesmo, a ideia de um acordo que ele quebrou. Então, transgressão tem a ver com um acordo feito, no caso aqui, com Deus. Então, ele quebrou esse acordo, ele rompeu. Estava estabelecido, ele como servo de Deus, como um adorador de Deus e como rei de Israel, ele deveria ser o exemplo em cumprir a lei. E o que Davi faz? Davi faz exatamente o contrário. Ele realmente se rebela, ele realmente quebra um acordo feito, né, diante da lei, né, que são as regras, né, bem colocadas por Deus. Então, quando eu assumo ser cristão, quando eu declaro ser cristão, eu assumo um tipo de acordo com Deus, aliança com Ele. Ele faz aliança comigo, ele faz um acordo comigo. E é muito claro aquilo que é estabelecido no Evangelho, o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Então, se eu sei que eu não devo cometer adultério, eu não vou cometer adultério. Então, se eu, sabendo disso, eu cometo adultério, eu estou transgredindo, porque eu conheço muito bem os meus limites. E se eu passo daquele limite, traçado pela própria palavra de Deus, pelo próprio Evangelho, eu estou transgredindo. Esse é o sentido de transgressão de Davi. Davi sabia muito bem o que ele deveria fazer ou deixar de fazer. Porque a lei, ele conhecia a Torá, ele conhecia a lei de Israel, e como rei, ele, claro que conhecia, até porque ele também julgava as questões. Então, é isso daí. Você conhece a palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus, né? Conhecemos as Escrituras Sagradas, né? Então, a partir do momento que nós conhecemos, tornamos-nos cristãos, nós devemos realmente, nós fazemos um pacto com o Senhor, Ele faz um pacto conosco, uma aliança conosco, e a gente não pode quebrar esse acordo. Quando eu quebro esse acordo, quando eu causo rompimento, né? Uma ruptura, o que acontece? Lamentavelmente eu estou transgredindo. Ele jamais fará, ele jamais quebrará o acordo. A Bíblia diz que ele é fiel, mas eu posso quebrar o acordo, você pode quebrar o acordo, né? E você pode, lamentavelmente, fazendo isso conscientemente, porque você conhece as Escrituras Sagradas. Se você é cristão, você lê as Escrituras Sagradas, estuda, ou as Escrituras Sagradas, então você sabe muito bem, e o próprio Espírito Santo de Deus, que habita em você, naturalmente tem te orientado e vai você permitindo, ele controlando a sua vida, ele vai fazer com que você desvie-se do mal, desvie-se do pecado. Então é isso daí, tá? Acho que ficou bem claro isso aqui. Então ele começa realmente nesse primeiro versículo, invocando a Deus e pedindo compaixão dele, pedindo misericórdia dele, né? E é isso daí, tá? E pedindo para Deus apagar as transgressões dele, né? As quebras de acordo, né? A rebeldia dele, né? E tal. Depois no verso 2 diz assim:
continua, claro, implorando, ele continua rogando, ele continua falando com Deus, lava-me completamente. Não é aquela lavagem por cima, não, superficial, não. Ele diz, lava-me completamente. Da minha o quê? Da minha iniquidade. Iniquidade é outra palavra que ele usa. Aqui é uma outra expressão também ligada, claro, ao hebraico, que é avar, que é uma expressão que tem a ver, quase que sinônimo de pecado, mas não é assim um sinônimo exato de pecado. Tem a ver com agir perversamente. Está ligado com, né? Lógico, o pecado também o é, mas de forma específica, né? Agir de forma perversa. O termo no hebraico dá a ideia de algo torto, né? Algo torto, ou seja, alguém que anda de forma torta, não anda retamente, entendeu? Essa ideia de iniquidade aqui no verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade, é essa ideia de curvatura. Quer dizer, é a pessoa que ela anda fazendo curvas, entende? Fazendo curvas. Ela não anda retamente, ela anda fazendo curva. Então a ideia no hebraico é essa daí, né? É uma pessoa que, querendo ou não, a maneira dela se portar é de uma forma torta, o comportamento torto, porque o caminho que ele traçou, a trajetória dele é um caminho assim, cheio de curvatura, né? Cheio de curvas, né? Não é aquele caminho reto. O que Davi está querendo? Davi está querendo consertar isso tudo, está querendo restaurar a sua vida, e ele está pedindo a Deus exatamente para mudar tudo, né? E isso tem a ver, essa curvatura, esse andar torto, ou andar em curvas, tem a ver com os nossos sentimentos errados, tem a ver com os nossos pensamentos e, logicamente, com as nossas ações. Por exemplo, vamos lá, antes de Davi cometeu o erro, a prática do negócio, o que ele fez primeiro? Primeiro, ele estava num estado, ele entrou num estado de iniquidade. Como assim? Claro, ele olhou para a mulher. A Bíblia diz que Davi, num dia que ele poderia estar até na guerra, mas ele estava lá no palácio dele, talvez da sacada, da janela, sei lá, né, pelo que dá a entender, ele olha, então ele vê Batseba lá tomando banho, e ele começa o quê? A ter sentimentos, desejos, luxúria, né? Tá vendo? Isso vem, né? Esses pensamentos, esses sentimentos, e isso o levou a mandar buscá-la para que ele pudesse, no caso, praticar sexo, adulterar, né? Pronto, é isso daí que ele fez. Mas a iniquidade, antes da prática, foi estabelecida em seu coração. Né? As coisas começam muito dentro do nosso coração. E a iniquidade muitas vezes tem a ver exatamente com aquilo que começa dentro do nosso coração, que são os sentimentos ruins, que são pensamentos, né? E tal, e acaba eu cometendo, né, as ações que eu estou pensando, que eu estou, né, maquinando aqui, tal. Então a iniquidade é algo que, né, ela vai evoluindo, né? A prática das ações que eu estou desejando, né, da minha luxúria, etc, da minha inveja, da minha vaidade, essas coisas todas, tá bom? Então é isso daí, é essa a ideia, tá? De iniquidade. Então Davi, por isso que ele usa várias expressões. Nós conhecemos e falamos muitas vezes pecado, né, genericamente, mas aqui há a distinção entre essas palavras. Então ele está dizendo, lava-me, ele está rogando a Deus, ele quer sair dessa, ele quer realmente, não quer andar mais fazendo curvas. Davi não quer andar mais fazendo curvas, né? Ele quer andar retamente, ele quer andar como deve andar um homem de Deus, como deve andar uma mulher de Deus, né? Como deveria andar. Então ele lava-me completamente da minha iniquidade, tira tudo,
meus sentimentos, meus pensamentos malignos, e ele continua, ele diz, purifica-me do meu pecado. Aqui, pecado, aqui já é outra expressão no hebraico, né? Que é a ideia de rata, que a ideia é essa mesmo, de basicamente errar o alvo, é você ir a quem. A ideia de a quem nós traçamos na vida, e com base, claro, numa vida cristã e no Evangelho, almejamos uma vida assim assado, de acordo com as Escrituras, porque as Escrituras têm todos os preceitos, todas as normas de conduta para o cristão. Mas acontece que o pecado é a ideia de que alguém erra o alvo, essa ideia do hebraico, no sentido de que eu fico aquém. Entendeu? Eu não consigo, eu pego quando eu fico aquém daquilo que eu deveria fazer ou deveria ser, então eu fico aquém. Davi aqui, ele roga a Deus para purificá-lo do pecado dele, porque ele tinha ficado, na verdade, aquém, né? Ele ficou aquém daquilo que foi almejado, que foi traçado, que biblicamente é traçado, né? Ele ficou aquém. E eu não sei se você que está ouvindo essa live, se você está aquém dos objetivos já traçados, estabelecidos por Deus, dos caminhos estabelecidos por Deus, para que você ande, o cristão ande, né? Caminhe por caminhos retos, por caminhos bons, livres, claro, de todo tipo de pecado, não só adultério, não só assassinato, esses dois que cometeram Davi, mas todos os outros tipos de erros e pecados, né? Então ele diz, purifica-me, porque ele quer ficar livre disso. Ele não quer ficar quem? Ele quer ser um homem que faz a coisa certa, anda na retidão, né? Então ele não quer pecado mais na sua vida, certo? Bom, e ele diz aqui, aí é a base, o tema que eu tirei da mensagem, eu conheço os meus pecados, é o verso 3 aí. Estão acompanhando, por favor, o verso 3, né? Ele diz, porque eu conheço, e isso é muito bom, queridos. É muito bom quando a pessoa reconhece. O grande problema é quando a pessoa não reconhece. O maior problema não é a pessoa pecar. O maior problema é quando a pessoa não reconhece o seu pecado. Esse é o maior problema. É lamentável. Quando a pessoa comete os mais variados pecados, mas ele não reconhece. Para ele, não fez nada de errado, não dói a consciência dele, né? Ele não fica triste por isso, não reconhece, simplesmente não reconhece. É igual alguém que tem, por exemplo, viciado, por exemplo, alguém que é viciado, e ele simplesmente não reconhece que é viciado. E você pergunta para ele, você é alcoólatra? Ele diz, não, eu não sou alcoólatra. Você é viciado em drogas? Não, eu não sou viciado em drogas, né? Ou em qualquer outra coisa. Quando na verdade ele não consegue viver sem aquilo. Ele não consegue se livrar daquilo, então ele é viciado, né? É triste quando a pessoa não reconhece, né? Não reconhece os seus erros, não reconhece os seus pecados. Mas aqui Davi não. Davi, ele não tinha esse erro, né? Ele podia cometer todos os erros, mas ele reconhecia, sempre que chamava a atenção, sempre que Deus de alguma forma, através do profeta, ou por um tipo de outra revelação, Deus falava com ele reconhecia logo o seu pecado, se humilhava, se arrependia. Então é isso daqui. Então, pois eu reconheço as minhas transgressões, eu reconheço que eu me rebelei contra ti, eu reconheço que eu passei dos limites traçados por ti mesmo na tua palavra, eu reconheço. Ele está dizendo, eu reconheço. Ele não está tentando dar desculpa, não está tentando inventar uma justificativa, não. Ele não está
tentando fazer isso aqui. Eu estou declarando, eu reconheço as minhas transgressões. Eu sei que eu deveria não ultrapassar limites traçados por ti, pela tua palavra, que eu não deveria olhar para a mulher do próximo e nem possuí-la. Eu sei, eu errei. Eu passei dos limites que tu traçaste para mim. Eu quebrei um acordo. Nós tínhamos um acordo, Senhor. Um acordo de confiança. Porque essa, como eu já falei, é a ideia da palavra transgressão. Nós temos um acordo de aliança, de confiança mútua. Era para tu confiares em mim. Era para tu confiares em mim. Mas eu quebrei o acordo. Então, ele não está dizendo, não está justificando o seu erro, como muitos querem fazer. Não, eu pequei por causa disso, eu pequei por causa daquilo, eu pequei porque... Não, ele não faz isso. Ele diz, eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sempre diante de mim. O erro que eu cometi está sempre diante de mim. Volta e meia eu estou com ele na minha mente. Volta e meia o que eu fiz de errado, o que eu cometi há um ano, ou então 2 anos, ou 3, não importa. Esse pecado vem à minha mente, vem ao meu coração. Isso que ele está dizendo. E isso aqui é legal da parte dele. Pena que muitos não fazem isso, não reconhecem os seus pecados, não reconhecem as suas transgressões, estão cansados de passar os limites estabelecidos por Deus, cometendo os pecados mais horrendos, mas achar que está tudo bem, que está tudo ótimo, que Deus não está vendo. Então é isso aí. Ele diz, eu reconheço, eu conheço, ninguém precisa me falar, ninguém precisa apontar o dedo, eu conheço os meus pecados, as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, sempre diante de mim. E é claro, o pecado, os nossos pecados vão visitar-nos muitas vezes para sempre. Mas é claro que eu não devo pensar que os meus pecados devem levar-me a sucumbir. Pelo contrário, não. Eu devo reconhecê-los, reconhecer que eu pequei, que eu errei, fazer como Davi fez, reconhecer os meus erros e procurar melhorar e não pecar mais. E é isso daí. Então, sempre eles vão estar diante de mim, os erros que cometi na minha vida. E você também, mas você não vai ficar se culpando por isso, ou deixar que o inimigo explore a sua vida por causa disso. Não, você vai reconhecer os seus pecados, vai rogar, vai confessar os seus pecados ao Senhor, vai rogar o perdão de Deus, e Deus irá perdoá-lo. Isso, entretanto, não significa que não terá consequências, mas Ele irá perdoá-lo. Tá? E aí é cada caso, né? É com o Senhor, né? Nas nossas relações íntimas com o Senhor. Então, é isso que ele diz aqui. Pequei contra ti, no verso 4 ele diz, contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Olha bem, pequei contra ti. Pequei contra ti. Quantas vezes ao longo da minha vida eu precisei chegar para Deus e falar, Deus, eu pequei contra ti. Eu pequei contra ti. Eu errei. Quantas vezes? Você não? Nunca precisou fazer isso? Nunca precisou confessar os seus pecados ao Senhor? Reconhecê-los? Davi o fez. Pequei contra ti,
contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Os olhos do Senhor, eles observam toda a terra. Não há um ser na face da terra que Deus não conheça e que Deus não observa. Todos os seres, todos os humanos e aqueles que não são, Deus conhece todos os seres da terra e desse mundo todo. Porque Deus conhece tudo. Então, e Davi conhecia Deus e sabia que Deus tinha visto muito bem quando ele desejou a mulher do próximo, quando ele adulterou, quando ele armou aquela cilada para que Urias morresse. Sim, Deus tinha visto isso tudo. Deus vê a minha vida, contempla a minha vida, os olhos do Senhor estão em toda a terra, eles contemplam, os olhos do Senhor contemplam a sua vida. Não adianta esconder nada de Deus, nada. Então, de maneira que serás tido por justo, ou seja, Deus, tu és justo. Eu pequei. Tu és justo, ele diz aqui, ele diz, de maneira que serás tido como justo, quando julgares a minha questão. Tu és justo, Senhor, completamente justo. E diz aqui, no teu falar, e puro no teu julgar, teu julgamento será puro. O que falares tu serás justo em tudo, haverá justiça em tuas palavras. Porque eu pequei. O erro está comigo, eu não tenho que culpá-lo, o erro está comigo. Eu sou errado aqui. Quantas pessoas pecam e às vezes elas querem de alguma forma, até mesmo, por incrível que pareça, jogar a culpa em Deus. Ah, Senhor, por que tu permitiste eu pecar? Ora, bolas. Ah, brincadeira, né? Deus é justo. Deus é santo. Então o erro está comigo, não está com ele. Pode estar contigo, mas não está com ele. Então eu deveria dizer, eu pequei, reconhecer os meus erros, e é isso. Para terminar, o verso 5 diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Essa expressão ele diz, parece aqui, ainda que não esteja explícito, mas parece aqui que ele está dizendo algo que é uma doutrina, a doutrina do pecado original. Ou seja, Adão pecou, todos os homens pecaram, então todos os homens nasceram em pecado. E ele está dizendo, o sentido é esse daqui, né? Que ele nasceu em iniquidade, né? Ele nasceu, no caso, inclinado ao pecado, com essa tendência ao pecado, ou seja, depravado, né? Inclinado ao pecado. Então aqui parece essa ideia do pecado original, que ele nasceu assim, né? Inclinado. Ele não está usando isso para justificar o seu erro, não é isso. Ele não está julgando, falando isso para justificar, por isso que eu pequei, por isso que eu errei. Não é. Ele não está fazendo isso. Mas ele está dizendo que ele reconhece que ele nasceu inclinado ao pecado. E aqui, como eu disse, parece estar implícito, ainda que não explícito, mas implícito, colocado aqui nas entrelinhas do texto, a ideia do pecado original. Ou seja, todo homem, a partir da queda, ficou contaminado, toda a raça humana, essa ideia. Então, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. É essa ideia, né, aqui bem colocada. Voltando agora ao verso lá 3, para a gente terminar, só para dizer o tema: eu conheço os meus pecados. Olha, Davi, pois eu conheço as minhas transgressões. Está na hora de você e eu falarmos: Deus, eu conheço os meus pecados, eu não quero justificá-los, eu não quero dar desculpas para os meus pecados. Talvez você que está
ouvindo essa live, pecou aos olhos do Senhor, diante dos olhos do Senhor. Talvez tenha anos isso, talvez tenha semanas, meses, dias isso. Talvez hoje você pecou diante dos olhos do Senhor e você sabe disso. Sabe que você passou dos limites, que você ficou aquém daquilo que você deveria fazer. Quem sabe, você que está ouvindo agora, em nome de Cristo, eu gostaria que você orasse comigo neste momento.